Paulo, o Apóstolo, episódio 2, e vamos ao resumo e análise completa desse episódio que é marcado pela morte de Estevão. E o episódio começa com um embate entre Saulo e Gabriela, onde Saulo chama os apóstolos de charlatões e diz que se admira como alguém tão inteligente como Gabriela pode cair em uma conversa daquelas. E Gabriela afirma a ele que ninguém precisou convencê-la de nada, pois ela viu com os seus próprios olhos. E os dois se despedem com Gabriela dizendo que ele não precisa acompanhá-la até em casa. Já em seus aposentos, Saulo se lembra de momentos de ternura entre ele e Gabriela no passado. De volta ao presente, Paulo tenta deitar para dormir, no entanto é atormentado de novo por aquele suposto pesadelo com um touro. Após o término da reunião, Pedro alerta Estevão e Tiago a respeito da postura deles, e diz a Estevão que ele sabe que Estevão poderia discutir com Saulo, no entanto eles não devem falar com quem não tem ouvidos para ouvir, e que precisam seguir o exemplo de Jesus. Estevão é delegado para uma nova tarefa, de ajudar na caridade. Ao final, Pedro então pede para abençoá-lo. Na casa de Caifás, um desentendimento acontece entre Jonatas, Saulo e Caifás. Isso pois, Jonatas está bem incomodado com a presença de Saulo ali, e claramente sente um ciúmes do ex-melhor amigo de infância. E Caifás faz questão de deixar claro para Jonatas que ele é inferior a Saulo. Após Jonatas se retirar da mesa, Caifás começa a inflamar Saulo a respeito dos cristãos, dizendo que eles precisam destruí-lo. Ele também faz diversas promessas a ele, inclusive de abrir uma exceção para ele dentro do Sinédrio, mesmo sem ele estar casado, condicionando isso ao cumprimento dessa missão de destruir os cristãos. Em conversa com Saulo, Caifás diz que desde que essa seita surgiu, eles têm tentado destruí-la, mas não adianta mesmo com todas as iniciativas de açoitá-los, prendê-los, intimidá-los, nada disso tem surtido efeito. Caifás finaliza dizendo que existe apenas uma maneira de acabar de vez com aquela gente, e que Saulo é a pessoa ideal para fazer isso. Mal ele sabe o que vem aí. Em seu quarto, Gabriela chora ao se lembrar do conflito com Saulo. Seu pai entra no quarto e começa a consolar a filha, mas Gabriela expressa sua preocupação se esse suposto temor de Saulo a Deus pode levá-lo a ir contra a sua fé. E a conversa finaliza com o pai de Gabriela dizendo a ela que eles precisam confiar em Deus. E Gabriela responde a ele dizendo que se o Saulo não aceitar a sua fé, ela não poderá se casar com ele. Pela manhã, Saulo, acompanhado de Caifás, encontra Galadiel e pede para conversar com o ex-sogro. E quem sai dali, sorridente como se estivesse se sentindo vitorioso, é Caifás. Durante a conversa, Saulo percebe que Galadiel já sabia de tudo a respeito de sua filha e se revolta com isso. A conversa entre os dois é interrompida por Netaniel, que diz que um tumulto está acontecendo no templo. Chegando lá, nós vemos que o tumulto está acontecendo, pois Estevão está orando pelo paralítico, aquele mesmo paralítico do primeiro episódio, em que Saulo dá uma esmola para ele. E Estevão cura esse paralítico e fala a respeito de Deus, o que deixa muitos alegres enquanto outros completamente revoltados querendo a morte dele. E um dos que fica revoltado com o que vê, pois tem certeza que aquilo é uma armação e que aquele paralítico foi pago para fingir ser paralítico, para enganá-lo, é Saulo. Após Estevão falar ao povo sobre as maravilhas de Deus, Pedro chega ali rapidamente, pega Estevão e o retira dali, como se temesse que algo possa acontecer, e de fato vai acontecer. Enquanto isso, Saulo sobe até o local onde o paralítico está e começa a acusá-lo de ele estar fingindo tudo aquilo. Durante sua revolta, Saulo tem novamente a mesma visão do touro e fica atordoado. Enquanto tenta levar Estevão para longe, Pedro o adverte que ele deve ser mais discreto. Mas Estevão explica que ele estava ajudando as viúvas e então viu o paralítico ali e quis ajudá-lo. Em meio a essa conversa, Pedro diz que eles, os fariseus e saduceus, estão apenas aguardando algum detalhe para agir contra eles. Estevão é capturado por um dos soldados.
Dentro do templo, um embate entre Caifás e Galadiel acontece, e Caifás usa o fato de Gabriela estar junto aos cristãos para descredibilizar Galadiel. E Galadiel volta a dizer as mesmas palavras, que se aqueles homens estão agindo contra Deus, Deus também tomará conta disso. No entanto, se eles estão a favor de Deus, ninguém ali poderá detê-los. Em meio a essa forte discussão, Estevão é levado e colocado ali. Gamaliel percebe que tudo aquilo era uma armação para incriminar Estevão. E inclusive eles trazem 2 testemunhas falsas que acusam Estevão de blasfemar contra Deus e contra a lei de Moisés. Gamaliel diz que não fará parte disso e que eles estão pecando contra Deus e cometendo uma injustiça no Santo Templo. Quando está prestes a sair dali, Gamaliel é interrompido por Saulo, e ele diz ao rapaz que ele precisa buscar a verdade. Quem se aproveita do momento é Caifás, que instiga Saulo contra os cristãos e diz que ele o ajudará a acabar de uma vez com eles. E que se ele aceitar essa missão, eles o darão todo o apoio para ele fazer parte do Sinédrio. Pedro e Gabriela chegam ao templo, e Netaniel revela a Gabriela que foi Saulo que a denunciou. Pedro revela sua intenção de tentar fazer algo para ajudar Estevão, e inclusive se propõe a ficar preso no lugar dele. Mas Gamaliel responde dizendo que não adianta e também que os discípulos precisam de Pedro. E quem observa os 4 conversando de longe é Saulo. Inclusive, nesse momento, existe uma narração que fala que o problema para quem é justo demais é quando a sua própria justiça acaba afastando aqueles a quem ele ama. Ou seja, basicamente, Saulo observa tudo aquilo e passa a ter mais ódio ainda dos cristãos, pois para ele a culpa do fracasso do relacionamento com Gabriela é apenas dos cristãos. E esse momento onde ele está ali sozinho pensando na proposta de Caifás é justamente quando ele se deixa ser dominado pela raiva e aceita a proposta. E naquele momento, Saulo, completamente confuso, observa a tranquilidade de Estevão. E a narração chega até mesmo a citar que quanto mais Saulo resistia, mais Deus se mostrava a ele. Somos então levados de volta ao futuro. E ali na prisão, o narrador continua contando a história para as pessoas. Mas nesse momento eu quero me atentar a um detalhe que é sobre a criança, que justamente estava usando lá no primeiro episódio o mesmo adereço de cabelo que Saulo presenteia a sua amada Gabriela. E o nome desta menina é Elisa. E entre o último vídeo e esse, eu descobri que Elisa de fato não será filha de Paulo. Da Gabriela, eu ainda não posso afirmar que ela não seja filha, no entanto, de Saulo, eu já consigo afirmar para vocês que ela não será filha. E inclusive, uma informação muito interessante é que Elisa será a protagonista da próxima série da Record, chamada O Senhor e a Serva, que será um derivado de Paulo o Apóstolo. E, inclusive, essa mesma personagem, a Elisa, será interpretada pela atriz que fez a Rainha da Pérsia. Mas vamos lá, de volta agora ao presente na série, Estevão começa a pregar para os fariseus e saduceus, dizendo que eles são incircuncisos de coração. E acusa eles de que, assim como vossos pais perseguiram e mataram profetas, eles também o fazem. Com o fim do discurso de Estevão, Caifás se aproveita e questiona todos ali se alguém precisa de mais alguma prova de que aquele homem é um blasfemo. E chega até mesmo a dizer para Estevão, como se isso fosse algo negativo, que ele parece muito o Nazareno que foi crucificado. Em meio a isso, Caifás chama Saulo e diz que ele decidirá o que eles farão com Estevão. Em meio a essa grande angústia, Estevão vê os céus abertos e diz que vê o Filho do Homem. Inicialmente, Saulo tenta evitar que alguma violência aconteça. No entanto, acompanha todos eles para levarem Estevão para fora dos muros da cidade. Estevão é amarrado e colocado no centro de um local para que seja apedrejado. Saulo tenta conversar com ele, dizendo para que Estevão peça perdão,
e diz que todas aquelas pessoas que estão ali estão prontas para apedrejá-lo. Mas Estevão responde que não tem nada contra nenhuma daquelas pessoas e nem contra Saulo, e pede a Saulo para que ele não se culpe por isso. Mas Saulo olha para Gabriela completamente angustiada e fica, parece que com ainda mais raiva. Caifás diz a Saulo que ele tome uma decisão com a autoridade que lhe foi dada, e ele autoriza que o apedrejamento aconteça. E o episódio se encerra com uma cena muito forte, de Estevão, antes de morrer, orando a Deus pedindo para que ele receba o seu espírito e que não condene aquela gente por esse pecado. Saulo é aplaudido e ovacionado pelas pessoas que estavam ali, no entanto reprovado por Gabriela. E a última cena do episódio é uma narração dizendo que Saulo não sabia que ali, naquele momento, ele já estava servindo ao Senhor. Que episódio foi esse, pessoal? Confesso que eu gostei ainda mais do que o primeiro episódio. Um episódio espiritualmente muito forte. Não esperava que essa abordagem de Estevão ia ser tão boa. Tô bem feliz com a série e agora quero saber se vocês também gostaram. Deixa aqui nos comentários. E se você quer ver a análise do terceiro episódio aqui no canal, comenta aqui embaixo para que eu realize ela. E não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!